Primeiro, presidente, eu gostaria de agradecê-lo e agradecer aos líderes, Sávio Souza Cruz, Gustavo Valadares, André Quintão, Cássio Soares, os líderes da maioria e minoria, né? O deputado Inácio, o deputado Ulisses, que conjuntamente, coletivamente, decidiram pela realização dessa reunião especial. Acho que ela foi muito importante porque trouxe a possibilidade da secretária expor o pensamento da secretaria de forma que todas as pessoas pudessem ter acesso, né, e fica gravado, vai ficar disponível para que depois as pessoas possam novamente ler, ver, avaliar de forma bem concreta. Alguns esclarecimentos importantes daquilo que chega na escola e não é a decisão ou não é o encaminhamento, porventura, do órgão central da secretaria. Então, acho que cumpriu um primeiro objetivo exatamente da população mineira, das famílias, dos profissionais da educação, terem um acesso direto ao que a Secretaria de Educação está pensando, está propondo, inclusive a nós deputados, para que nós possamos, a partir daí, organizar melhor a nossa atuação, sem que nós tenhamos aí avaliações sem a apresentação. Agora nós temos, podemos fazê-lo. Durante todo o debate, eu fiquei tentando, eu revisitei o meu tempo de estudante e revisitei o meu tempo de sala de aula para tentar compreender como que essas informações estão chegando às famílias. Agora eu queria falar das comunidades escolares, que tem uma diversidade enorme. Nós temos uma dimensão territorial e, portanto, uma diversidade cultural que nenhuma região é igual a outra. E como é que o pai está recebendo a ideia de um aplicativo no celular? Como é que o pai está recebendo a ideia da aula pela televisão, ou uma teleaula? Como é que o pai ou a mãe, geralmente é a mãe, desculpa, é a mãe, né? Prioritariamente é a mãe, está recebendo a ideia da possibilidade do material. E acredito, secretária, que nós encontraremos muitas dificuldades, e aí não é um parâmetro pessimista ou de desesperança, conhecer a realidade do Estado, das famílias e de muitas escolas. Nós, deputados, recebemos pedidos básicos em relação a emendas parlamentares para carteira, para a cozinha, para aquilo que nós já deveríamos ter vencido para avançar numa infraestrutura que a escola não tem hoje. Então, de fato, nós divergimos no que num ponto essencial, que é o isolamento ou a possibilidade da quebra do isolamento. Está dito, né, que esta quebra de isolamento é uma quebra possível. Né? A senhora terá a fala depois, poderá confirmar ou corrigir a minha interpretação. Mas essa quebra de isolamento acontecerá. O diretor da escola não ficará da sua casa monitorando o que acontece na escola. A ATB ela não é obrigada a ter computador na casa dela. E nem um pacote de dados que suporte o trabalho na casa dela. Auxiliar de serviços, eu não preciso explicar que o trabalho da limpeza na escola é feito presencialmente. Então, esse processo de tirar do isolamento este grupo de pessoas, 50 mil, que foram os nossos cálculos iniciais, quebra um isolamento. E a minha divergência é o momento. Essa foi uma das primeiras questões que me impactou. Que tenhamos que fazer algo, que tenhamos que construir algo, acho que ninguém discordou. Mas como explicar que é no pior momento de Minas Gerais que isso está acontecendo? Por quê? Porque os dados da Secretaria de Saúde dizem que o colapso do SUS começa agora, no final de abril. Os estudos da UFMG e os dados do secretário da Saúde nos disseram que o pior momento de contaminação e o pico ou a curva da pandemia acontece exatamente no momento que a secretaria quer retomar atividades, parte remota,
e parte daquilo que é excepcional, o que, na minha avaliação, não é excepcional, presencialmente. Então, de fato, existe uma divergência que talvez inicie pelo momento, né? É esse momento da quebra do isolamento, considerando que será de longa duração, e aí é no pior momento de Minas Gerais que nós teremos essa situação. Eu acho que é a nossa primeira reflexão. Discordo do Enem ser uma questão para preocupar as famílias, porque nós deveríamos estar num outro movimento. Porque não é possível adiar o Enem? Nós estamos diante de uma pandemia. Nós não deveríamos estar rediscutindo o calendário do Enem, de forma que nenhum estudante do país inteiro fique prejudicado? Educação à distância no ensino fundamental, na educação infantil, eu amplio ao ensino médio, não possibilitará mais aprendizagem. Pode cumprir uma tarefa política do governo do Estado, dar alguma resposta, mas não cumpre o papel do processo de aprendizagem, né? É a minha avaliação como professora, como alguém que tem uma militância na área da educação. E tem algo que tem que ser considerado. Acho que cada um de nós fala do lugar que a gente está, do lugar que a gente conhece. Quando a gente tenta falar do lugar que a gente não conhece, não dá certo. Eu venho do lugar da categoria, eu venho do lugar da sala de aula, do lugar dessa coletividade. Não é um clamor de todos. Não sei quem está clamando para voltar. O que eu recebo é o desespero de pessoas que quebrarão o seu isolamento e, quando voltarem para casa, terão a mãe de 72 anos para cuidar. Terão um pai de 80 anos para cuidar. Ela não é grupo de risco. Mas quem está em casa é grupo de risco, apesar de que nós nem podemos mais discutir só grupo de risco, né, gente? A contaminação e as mortes já extrapolaram isso. O sentimento da categoria não é esse clamor. Pelo menos o que chega para mim não é esse clamor. É um sentimento de ter sido desrespeitado num processo que poderia ter tido uma construção maior, secretária. Acho que o deputado professor Cleiton trouxe um pouco esse apelo e essa angústia. As pessoas estão tentando entender, vai haver um programa, quem vai ser o tutor desse programa de TV? Quem vai elaborar esse programa de TV? Nós não temos que fazer diagnósticos e fazer intervenção no processo de aprendizagem. Todas as metodologias agora, elas não são necessárias ou importantes. O fato é que tem uma grande confusão. Está tudo muito confuso, está tudo muito difícil, porque as pessoas estão tendo que lidar com uma série de situações que elas nunca tiveram que lidar. Então, eu acho que o momento que o Estado decide esse retorno das atividades, eu tenho sido uma pessoa que tem falado muito sobre isso, mas eu tenho tido muito cuidado com a verdade em relação aos fatos. Eu sei o que é a realidade de uma escola, e eu sei o trabalho de cada profissional dentro dessa escola, e eu sei que o trabalho não pode ser desenvolvido na sua maior parte fora do ambiente escolar. Os professores estão aterrorizados, Júlia. Eu vou te falar o que não chega, porque nas relações de poder muitas vezes não dizem as coisas que a gente não quer ouvir. Os professores estão aterrorizados. Os professores querem saber como é que serão protegidos no seu direito de imagem. Os professores querem saber se a sua jornada de trabalho será respeitada. Porque é uma dinâmica que ele nunca teve que lidar com ela, não foi preparado a ela, não teve tempo para fazê-lo. A deliberação do comitê foi publicada com a diferença de um dia útil. Há cidades que estão fazendo isolamento. Como que os auxiliares se deslocarão em Belo Horizonte? O transporte público diminuiu, as condições diminuíram. Não quer dizer, as pessoas não necessariamente estão trabalhando perto das suas casas. Você sabe como é a dinâmica em relação à designação. Então, eu primeiro quero reforçar a posição trazida pelo deputado professor Cleiton, que merece uma reavaliação para que nós possamos fazer um processo menos angustiante. Eu estou trazendo a fala de um grupo social que não é pequeno no Estado. As pessoas não estão se sentindo parte e nem motivadas a iniciar esse processo. Para finalizar, eu gostaria,
antes de também trazer o meu apelo para que o Estado não interrompa programas essenciais como Fica Vivo, porque está preocupado com o suicídio dos adolescentes, e tem que estar, que é a vida também, né? É um programa importante, né? Que não haja a interrupção, assim como não haja o desligamento de quase 200 bolsistas do AITEC, que não é a sua pasta, mas eu estou aproveitando o momento para trazer a informação. E eu também deixei para o final, exatamente por respeito ao debate, Júlia, para que o debate pudesse ser feito e para que nós tivéssemos toda a condição de debate do conteúdo. Existe um conflito da categoria com o governo do Estado que não está resolvido. Quando as aulas foram suspensas, existiu uma greve, que o governo, inclusive, a judicializou. O governo não pagou o salário, Júlia. Você sabe, pega o dinheiro da educação e paga outras coisas, porque o dinheiro da educação entra todo mês. O dinheiro da alimentação escolar entra todo mês. Parte do dinheiro da alimentação escolar não foi gasto ano passado. O que significa que está vindo para esse ano, o que significa que deve estar indo para o Bolsa Merenda. Todo mês entra o recurso do Fundeb e o governo não investe os 25%. Todo mês o governo tem dinheiro para pagar integralmente o salário das profissionais da educação. Então, como é que convoca para trabalhar e não paga o salário? Não sabe que dia vai receber? Tem 50 mil pessoas que não sabem quando vai receber o 13º salário. Essa é uma pergunta para a gente fazer para os próximos secretários também, porque é uma decisão de governo, não é uma decisão de secretaria. Mas existe uma grande contradição em relação a essa situação, angústia, humilhação das pessoas que não recebem os seus salários, né? Então, acho que existe um conflito que não pode ser ignorado. Agora, para finalizar, secretária, os nossos colegas deputados que estão nos acompanhando aqui conosco, nós buscamos muito que a deliberação 26 do comitê, que não foi conversada com ninguém, a secretaria fez os seus processos de escuta. O comitê não conversa com ninguém, é um comitê dele mesmo. Não tem participação da sociedade civil, não tem participação da Assembleia Legislativa, é um comitê dele para ele mesmo. Deliberação publicada na Quinta-feira Santa, com um dia útil para o retorno dos profissionais nas condições que nós já conversamos. Nós buscamos o Ministério Público do Estado, que tem uma recomendação, buscamos o Ministério Público Federal, buscamos a Defensoria Pública do Estado, buscamos todo mundo. O Sindiúti também procurou e o Sindiúti também buscou. Se vocês não foram comunicados, porque a decisão acabou de ser publicada, deverão ser a deliberação 26 do Comitê Extraordinário em relação ao coronavírus está suspensa. E o Estado terá 10 dias para poder prestar informações ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, toda a convocação feita do setor administrativo e aquela dos professores a partir do dia 22, ela acaba de ser suspensa, é uma informação agora, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em uma liminar conquistada pelo Sindiúti, que impetrou um mandato de segurança. Então, eu quero aproveitar que há uma grande audiência dos nobres colegas deputados estaduais para também informá-los de que nós temos a chance de reorganizar a partir de uma intervenção do Poder Judiciário que compreendeu que a dinâmica estabelecida ela não foi a melhor. E talvez tenhamos todos nós a oportunidade de reorganizar, considerando o essencial que é a vida, o direito à vida e, portanto, por isso que eu sou defensora do isolamento social. Eu estou isolada. Eu não preciso sair da minha casa. O meu presidente não me convoca para estar aqui. Se eu quisesse estar remotamente, hoje eu estaria. Não é a condição dos meus colegas de trabalho. Nós precisamos fazer o trabalho não por nós, porque nós estamos em condições confortáveis de isolamento. Nós precisamos fazer por aqueles que nós representamos. E eu, quando vir para essa casa, cumprir o primeiro mandato, venho fazer uma representação dos servidores públicos e dos trabalhadores em educação. Por isso que eu luto com tanto afinco, porque eu sei a realidade de cada colega que eu tento representar. Presidente, obrigada. Secretária, meus cumprimentos. Aos colegas que nos acompanham também, os meus cumprimentos. Eu vou deixar, Júlia, 3 documentos para você. Um é exatamente o manifesto dos diretores de escola, externando esse descontentamento com o processo em relação a tudo isso desse retorno. Um documento da
Associação Mineira das Escolas Família Agrícola, que traz muito dos problemas que eles estão enfrentando, para que possam ser resolvidos, e o requerimento 5.258, que foi aprovado por esta Casa, com um posicionamento da Assembleia Legislativa, já votado, em relação ao retorno das atividades. E esse posicionamento, assinado por 3 dos 4 líderes e pela maioria da Comissão de Educação, além do líder da maioria, expressa exatamente o debate que nós estamos trazendo aqui. Presidente, muito obrigada e faço aí a entrega dos 3 documentos para a Secretária de Estado da Educação. Muito obrigado, deputada Beatriz Cerqueira, cumprimentando a Vossa Excelência pelo brilhante trabalho à frente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e, em seu nome, cumprimentando a todos os demais membros desta comissão.